meu nome é Fabiano Naspolino de Oliveira e você está ouvindo o podcast Game Design XP, o podcast feito para desenvolvedores que amam projetos de jogos. Esse é o 13º episódio de 2021 e eu quero trazer uma discussão aí sobre jogos educativos, né? Faz um tempinho já que eu não falo sobre esse tema. E a questão é a seguinte, né? Sempre se coloca, né? Eu devo usar um jogo feito já para ensinar desde o princípio, ou talvez usar um jogo de entretenimento, ou um jogo que já esteja pronto para utilizar dentro do ambiente de sala de aula, ou do contexto educacional que for, né? Pode ser até para treinamento de empresa, enfim, né? A amplitude da educação ela é bem ampla, né? Não quer dizer que é só sala de aula e escola, né? Tem universidade, tem capacitações, tem as empresas, né? Com seus treinamentos, enfim, tem uma série de coisas aí no pacote. Então vamos trazer essa discussão aí. E a grande questão que a gente sempre se coloca quando busca esse tipo de recurso didático, né? Esse é o termo que a gente poderia... o que a gente deve citar, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de gamificação, não se trata tanto de um recurso didático. A não ser que você tenha um aplicativo com gamificação, mas às vezes não é. Às vezes até é uma metodologia que você está utilizando baseada em gamificação. Então, a gamificação ela te permite isso, ou tu fazer uma metodologia, ou você usar um produto que é gamificado, né? Que daí seria, no caso da educação, o termo mais usado é recurso didático, um recurso didático, certo? Mas aqui a gente vai entrar no campo dos jogos educativos, tá? Jogos didáticos, jogos sérios, enfim, tem uma série de terminologias aí que a gente pode adotar. Então a ideia é o quê? Trazer uma novidade para a sala de aula, né? Algo mais interessante para os alunos, algo que diversifique, né? Eu sempre digo que o professor, o interessante sempre é ter vários recursos didáticos para que a gente consiga trabalhar em sala de aula e diversificar a aula, várias metodologias. Por que isso? Porque frescura. Porque tem que... Como é que o pessoal diz? Tem que trazer uma coisa diferente. Não é frescura. Não tem nada a ver com isso. A questão é muito simples. O fato de eu diversificar tanto o recurso didático, quanto as metodologias, quanto as atividades propostas para o aluno, eu vou estar trabalhando outras habilidades com ele. E outras habilidades que não necessariamente é só o que, por exemplo, uma aula expositiva traz, que é o que geralmente o pessoal tradicionalmente usa. Eu sempre dou a sua opinião. Eu não condeno uma aula expositiva. Entendeu? Só que só ficar na aula expositiva, tu não vai trabalhar o aluno de uma forma mais interessante, né? Basicamente você vai focar naquela transição de informação, decoreba é isso aí, né? Não condeno esse formato, porque eu acho que ele tem o seu valor, é válido, mas só ele não é suficiente, né? E para você que não sabe o que é uma aula expositiva, né? Que às vezes tem isso, aula expositiva dialogada, né? O que é isso, tá? A aula expositiva é aquela aula tradicional de professor, que tá lá no quadro, tá lá no slide, ele tá expondo um tema, né? Por isso que é expositiva, né? E aí, com isso, você tá lá ouvindo e prestando atenção na explicação dele, né? Ou no slide, isso tem várias formas, né? Numa aula remota, no vídeo tem essa pegada também de aula expositiva, muitas vezes, né? Que às vezes é aplicado, só que é filmado, basicamente. Então é isso. E quando é dialogada é porque daí permite o diálogo, tem alguma intervenção, tem, né? Uma forma de interação ali, já com o aluno e vice-versa, né? Aluno, professor e vice-versa. Então é isso, tá? E aí precisa diversificar essa aula, né? O ideal é sempre diversificar, né? Sempre, porque tu trabalha outras competências com ele, outros conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Tu trabalha com o aluno. E aí, claro, o importante, do legal do jogo sempre é porque ele traz o contexto para o aprendizado. Então, às vezes tem aquela coisa... Matemática não serve pra nada, eu não entendo por que eu uso isso aqui. Mas se tiver, às vezes, um jogo que trabalha aquilo ali de uma forma contextualizada, ou seja, dentro do contexto, percebe a importância daquele assunto que está sendo trabalhado ali, aí você entende e diz, cara, faz sentido isso aí, hein? Entendi, cara. Tá certo. Entendeu? Que a regra de 3, por exemplo, uma coisa só pra citar como simples. O pessoal fala, mas regra de 3. Mas, cara, tu pega um jogo, tem regra de 3 aplicado ali. Então, sabe, se um dano causa 100 pontos, se eu causar 3 danos, quanto que vai causar? Isso é uma regra de 3. Que tu vai ter que, às vezes, programar ali e pensar na regra do teu jogo, entende? Só pra dar um exemplo bem bobão aqui, mas, entende? Então tá aí um contexto, ó. O jogo dá um contexto pra te entender um pouco disso. Tanto que, por exemplo, pega jogo de trading card game, trabalha muito essa coisa assim de... O Yu-Gi-Oh! Da vida pode ser. Trabalha matemática ali, né? Então, isso é o negócio. E aí por isso que a gente se preocupa com isso. Aí claro, a gente tem que... Quando a gente vai tratar nesse tema agora de se usa um jogo pronto ou usa um jogo perfeito para isso, aí vamos tratar de alguns termos aqui que eu acho que tem que cunhar para ficar claro, tá? Pessoal, existe assim, ó, pra mim, na minha concepção, todo jogo é educativo, tá? Tem alguns que são usados, tem alguns que foram criados desde o início com esse propósito, né? Desde a concepção deles, houve essa preocupação já de ser educativo, de ensinar alguma coisa, ok? Que é o que eu chamo de jogo didático. E não é uma teoria minha não, tá? É do Clua, do Bittencourt, tem um artigo bem antigo disso aí que fala já disso, tá? Que é uma nova concepção para jogos educativos. E aí depois tem a outra vertente, que são jogos de entretenimento, que são jogos educativos, mas que não foram concebidos desde o início com esse propósito, mas que eu posso usar
para educação como recurso didático. É o mesmo princípio quando tem um filme lá, que o filme foi feito para entretenimento e eu basicamente pegando esse filme e aplicando em sala de aula para explicar um assunto, abordar um assunto. É a mesma ideia. Então, quer dizer, tem jogo educativo de entretenimento, tem jogo educativo didático. O didático, resumindo, construído desde o início para ensinar algum conteúdo, né, com essa finalidade. Desde o projeto ele já é pensado assim, tá? Desde o game design ele já é pensado dessa forma. O de entretenimento, já não, né? O de entretenimento ele não tem essa intenção, mas às vezes ele ensina. Entendeu? É tipo o meu jogo lá, o Born Race, né? Born Race ele não tem nenhum compromisso em ser educativo, mas nenhum educativo didático, né? Bem, entenda-se por dessa forma. Mas ele acaba trazendo a discussão sobre métodos contraceptivos, o caminho do espermatozoide. Claro que tem uma liberdade poética, gente. Nem tudo ali é 100% como é real. Nem quis ter essa pretensão também. Até porque senão o jogo ficaria muito chato. Mas abre um espaço pra gente abrir uma discussão. Tá, e como é que é o caminho do espermatozoide de verdade? Tá, quais são os métodos contraceptivos que existem, entendeu? Abre essa discussão. Então isso que é o legal. Às vezes, muitos jogos você vai pegar e ele vai abrir a discussão. Ele não vai te trazer realismo, né? Ele vai abrir a discussão, simplesmente. Tá bom? E aí, nesse sentido, gente, tem esses dois tipos. Já expliquei porque daí eu já evito de estar abordando no meio aqui. E tu vai entender na minha linguagem de agora o que é jogo didático, quando eu falo, e o que é o jogo de entretenimento. Ambos são educativos, tá? Bem, gente, usar um jogo feito para ensinar ou usar um jogo de entretenimento de sala de aula, né? Ou né, da educação de modo geral? Bem, tem que se colocar algumas questões. A primeira delas é assim, ó. Tu vai usar um jogo feito ou tu vai fazer um? Né? A primeira questão que tu tem que se colocar, né? Porque fazer um jogo, gente, exige competências técnicas, né? Competências técnicas, no caso do jogo educativo, da educação, da área de jogos, game design, programação, né? Dependendo se for digital, tem que ter programação, por exemplo. O tema que tu vai tratar, né? Tem que entender esse tema que vai ser tratado para ensinar, né? Então, quer dizer, tem uma série de coisas no jogo feito. O bom é, claro, que você tem uma personalização da tua necessidade, né? Isso é ótimo, tu vai ter algo bem personalizado, só que às vezes leva tempo para desenvolver, né? Às vezes tem uma urgência, às vezes você não tem competência para isso, entende? Então tu tem que pensar muito bem. O jogo pronto, o legal dele é o quê? Só pegar e usar, né? Tá pronto, só pega e usa e aplica e melhor, né? Porque eu acho assim, gente, atende tua demanda? Atende, tá feito, ótimo, melhor. Então não tem que ficar reinventando a roda também. Porque às vezes eu vejo esse negócio de jogo educativo que os caras ficam inventando a roda, cara. Já tem jogo de mercado que tem isso, já tem de lá a demanda. Fico reinventando a roda, gente, fazendo coisas que já tem no mercado, sabe? Não tem porquê, entende? Claro que daí pode entrar em questões de investimento financeiro, ok, mas se já tem lá, pra que ficar reinventando o que já tem, né? Pega de lá e pronto, aplica. Não é verdade? Você não, e outra coisa que também não precisa jogar o jogo na aula inteira. Às vezes uma parte do jogo pode ser interessante para a tua aula e a outra parte não. Se o jogo te permite, né? Porque às vezes não dá, você tem que chegar na fase 10 para conseguir a parte que quer. Mas às vezes dá, tem jogos que dividem em níveis, em módulos, enfim, daí tu consegue, né? Pegar aquela parte específica. Então, você consegue já abordar o que você quer. Abordou, ótimo, perfeito, tá atendida a necessidade, né? Então, na verdade, assim, ó, tu tem que sempre verificar. Se tu quer fazer um jogo, é legal, mas saiba que vai dar trabalho e tu tem que ter competência técnica para isso. E se ele não for didático, for de entretenimento aplicado, verifica se precisa pro teu caso, se fosse ou, né, basicamente, como é que tu vai aplicar esse jogo lá e procura sempre mediar o processo, tá? Sempre acompanhar. Ele vai ser um instrumento para ti, lembra disso. O jogo ele é um recurso didático, ele é um instrumento para você. Ele não vai substituir professor, entendeu? E claro, né, gente, pelo amor de Deus, jogue o bendito do jogo, tá? Porque, cara, eu canso às vezes de ver coisa assim, ó, absurda, tá? De ver gente que pega, aplica o jogo de qualquer jeito. Vamos botar o jogo lá pra galera jogar, mas nem sequer jogou o jogo. Como assim? Ou então aqueles que passam um filme, nunca assistiu o filme uma vez. Tá, como é que tu vai fazer uma discussão depois com os alunos? Como é que tu vai abordar o tema? Sabe, às vezes tu nem olhou classificação indicativa, esse jogo às vezes nem é da classificação indicativa adequada pros teus alunos. Cara, isso é um risco, né? Assim, ó, eu não faria isso, né? Tem que respeitar certas coisas, então, sabe? Eu falo porque eu já vi, tá? Isso acontecer, tá, gente? Tô falando isso porque eu já vi acontecer e fica feio, tá? Outra coisa que tem que se perguntar também, gente, é o formato desse jogo. Ele vai ser digital ou ele vai ser analógico? Digital é no meio digital, já tá dizendo o nome. Analógico é quando é feito de maneira física, papel. Os jogos de tabuleiro e cartas tradicionais, né? São jogos analógicos que a gente chama, tá? Funciona, resolve... O que tem que se colocar sempre assim, ó, gente. Funciona, resolve o problema? Ótimo, faça aquele que for melhor para você. O analógico, a única coisa do analógico é que ele é difícil de replicar, né? O alcance dele é mais difícil. A não ser que tu faça aqueles para impressão, né? Que tem os... agora é o print and play, né? Que a gente chama, né? Que daí tu bota num PDFzão, espalha aí pela galera e funciona beleza.
né? Esses aí é bem fáceis, mas de maneira os outros já são um pouquinho, que são mais complexos, já dá um pouquinho mais de trabalho, né? Agora o digital não, o digital é baixa, download e tá feito, né? Só que o digital exige conhecimento técnico. Ah, mas tem ferramentas como Scratch, tem ferramentas como Construct 3, 2, enfim, que tu pode usar, nem tem mais 2, né? Agora é só o 3, né? Mas que tu pode usar e tal, que são fáceis e tal. São fáceis, ok, mas vamos a um parênteses aqui, tá? Que daí ninguém fala. Você tem que ter ao menos lógica de programação, tá? Porque às vezes eu vejo esse negócio, é fácil, é fácil, é fácil. Daí o cara aprende a ficar decorando as soluções dos jogos que tem na internet e no YouTube. Não, cara, tu tem que ter ao menos lógica de programação, porque se tu não tiver, cara, qualquer coisinha que tem que fazer um pouco diferente do teu jogo, tu não sabe mais fazer ali. Então tem que ter lógica de programação, entendeu? Pelo menos lógica de programação. Tem que entender como é que a lógica do computador funciona. Até isso me lembrou uma foto que eu vi no LinkedIn esses dias, né, que falava sobre a questão exatamente dessa questão de lógica de programação, né? Basicamente, imagina assim uma instrução. Você tem que botar presunto e queijo entre dois pães, entre duas fatias de pão, vamos supor, né? Aí a foto tava assim, ó, basicamente, tava o presunto e queijo ali no meio, claro, só que o pão não tava da maneira tradicional que a gente faz o sanduíche, ele tava assim empinado, né? Assim na vertical, tá ligado? Uma fatia na vertical, outra fatia na vertical e os presunto e queijo na horizontal, assim. Ou seja, porque para um computador a instrução tem que ser clara, muito, muito clara, entendeu? E aí essa é a dificuldade da galera quando vai pegar a lógica de programação, porque a instrução do computador não é como a gente, entendeu? Que fala ali, coloque uma fatia de presunto e queijo entre duas fatias de pães e tu vai entender que é desse jeito, entendeu? Ele não vai entender desse jeito. E a lógica de programação funciona muito nessa linha. É onde o pessoal pena daí, porque ele acha que vai ser a mesma coisa que a lógica nossa. Não, a de programação é diferente. E aí, por isso que tu tem que realmente pegar essa manha, porque daí tu consegue fazer vários tipos de jogos. E aí, quando tu vê lá um programa desse, mesmo acessível, com programação visual, que seja mais fácil, né, que não tenha código de texto, né, fica mais fácil de tu adaptar a tua lógica, de tu entender o que ele tá fazendo ali no problema. Porque senão tu vira um copiador de código, mesmo em programação visual, mesmo aqueles motores de jogos que são fáceis, são acessíveis para qualquer um, tá? Eu falo isso porque eu vejo muito isso, sabe? Daí limita a tua capacidade, daí assim, é fácil, é mais fácil, mas ainda assim tá exigindo conhecimento técnico ali, tá? Então não se iluda com esse negócio, tá? Dá para fazer o digital? Dá, tem ferramentas acessíveis? Tem, nossa, ferramentas muito mais acessíveis do que se tinha no passado, mas exige lógica de programação, tu vai ter que pelo menos dominar um pouquinho isso aí, né? Fora também tu vai ter que ter arte, então se tu pegar arte pronto, ok, dá pra usar para fins não comerciais, olhar sempre a licença do asset, né? O asset, para quem não sabe, né, é todos os recursos, né, que tu precisa pro teu jogo. Tem os assets gráficos, tem os assets de áudio, né? É um conjunto, né, de elementos para construir ali o jogo, né? Certo? Tem recursos para usar esse jogo também. Então, por exemplo, tem os equipamentos que vão fazer rodar esse jogo. O ambiente está próprio para usar esse jogo, né? Porque tem ambiente para jogar o jogo, né? Para poder utilizá-lo, né? Porque não vai... Tem jogos que vão exigir um ambiente mais espaçoso, mais apertado. Uns vão exigir uma mesa. Outros vão ter que ter um computador, outros vão ter que ser no mobile, enfim. Tem recurso para isso? Dá para rolar? Vai usar a internet? Vai precisar da internet? Vai ter que deixar isso claro também. Então isso aí vai dizer para ti também se eu vou usar um jogo didático, vou usar um jogo de entretenimento, né? E aí que se for um escolhido, o que eu tenho que fazer, né? E também tenho recursos para fazer esse jogo, né? Vou ter que desembolsar uma grana, né? Porque às vezes o pessoal cai nessa de que é joguinho, é baratinho. E não é não, tá? Não é não, tá? Existe bastante trabalho e competência técnica para isso, tá bom? E isso aí vai desembolsar uma grana. Ainda mais se for um jogo didático ainda, que tem que trabalhar um conteúdo ainda, prepara o bolso, que não é um produto de baixo valor aquisitivo não, tá? E tem o tempo e apoio para aplicar esse jogo? Então, apoio de todos os envolvidos no ambiente de ensino. Tem apoio de escola, de diretor, de pais, não sei, depende da estrutura de cada ambiente, né? Consigo aplicar dentro dessa realidade? Tudo isso você vai avaliar dentro desse contexto, tudo que eu falei aqui, para basicamente ter essa noção, né? Essas questões até eu abordo no meu curso de o Education Game Dev, que é o curso voltado para o desenvolvimento de jogos educativos, exatamente porque é um alerta inicial que eu já faço para o professor, entende? Para te começar a já pensar nisso antes de querer pensar num projeto de jogo didático, né? Porque senão a chance de dar errado é muito grande, né? E aliás, o maior problema dos jogos educativos aí é na linha do projeto, né? Depois da execução também daí já vira um desastre porque o projeto antes começou errado, né? Então é muito comum isso. Certo, galera? Espero que pude aí trazer uma discussão sobre esse tema e
Já aproveito também para citar o meu e-book Os Segredos dos Projetos de Games Viciantes, que tu baixa lá no fabricadejogos.net. Tu vai ver minha cara lá no e-book e tal, bem na home já, tá bom? Acessando o site e pode baixar de graça lá e já aprender um pouquinho sobre projetos de jogos, né? Algumas coisas, algumas práticas, o que é game design e por aí vai, né? Essa parte bem básica aí do iniciante que já ajuda você a abrir um horizonte bem legal. E pra você aí, deixa a pergunta, interage no Instagram comigo, interage aí no YouTube, enfim, onde você conseguir interagir comigo. Qual a sua visão sobre os jogos educativos? Você usaria um pronto? Criaria? Como você já tomou esse tipo de decisão, né? Caso você seja um professor, já usou em sala de aula, conta aí pra mim que é bem legal de trocar uma ideia, tá bom? E é isso, gente. Vejo vocês no próximo podcast do Fábrica de Jogos, aqui no próximo episódio, né? E vamos conversando mais aí, tá bom? Um abraço, gente. Tchau. E até o nosso próximo episódio aqui do Game Design XP. Valeu!